Mojuba Bochechê, Mojuba Bobô, boa noite a todos vocês. Sejam todos novamente muito bem-vindos ao nosso canal, a nossa revista digital Sagrado Podcast, todas as quartas-feiras, a partir das 21. Bom, primeiramente eu queria pedir para vocês desculpa pelo pequeno atraso de 5 minutos, ainda porque nós, Flavinho, eu, o Babalô, o Rony Hermoso, Dona Paloma, enfim, todo mundo da equipe do Sagrado Podcast, menos o Márcio, nosso erudito de Fá, se encontra no Rio de Janeiro. Tenho certeza que deve estar assistindo, não é? A gente está aqui em São Paulo, na capital de São Paulo, tá? Queria lembrar vocês que hoje teremos o Sagrado Podcast com uma entrevista ao vivo. E já para a semana, tanto o Flávio quanto eu, quanto a equipe do Sagrado Podcast, a gente vai estar coletando algumas novas entrevistas com o pessoal aqui de São Paulo, com o pessoal de Hortolândia, enfim, com as pessoas de São Paulo. A gente veio em campo, em loco, para poder estar fazendo esse tipo de entrevista, tá bom? Bom, o tema de hoje ele é um tema que reside na cabeça de muitas pessoas que são brasileiras, que têm esse culto meio de pagelança, esse culto de umbanda, esse culto meio indígena, que são os encantados. Lenda, folclore e religião. A gente vai deixar isso um pouquinho para depois. Como vocês sabem, a dinâmica, o layout do Sagrado Podcast modificou-se um pouquinho. O Maurício de Oxóssi já está chegando para a entrevista, tá? E a gente vai entrar logo na previsão de Fá para Rio de Janeiro, São Paulo e todo o Brasil, bem como depois teremos a filosofia em gotas. Estamos aqui, eu, o nosso baixinho da Kaiser, o Babalaô, Flávio Irete Batrupon, ao Rony Hermoso, toda a equipe de São Paulo, e nós somos o Sagrado Podcast. Solta a vinheta aí, Flavinho. Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. We're not as tough as É isso aí, Sagrado Podcast. Bom, primeiramente vamos agradecer a recepção que estamos tendo aqui no Templo de Umbanda, Pena Branca e Iemanjá, da nossa querida amiga, a PTB Niorumilá e Kaumbemi, que está nos recebendo muito bem, obviamente, nos dando condição de estar fazendo esse podcast aqui, como vocês estão presenciando. Gostaria de agradecer também todas as pessoas que estão se inscrevendo no Sagrado Podcast como membro, estão dando super valeu. Vocês puderam, obviamente, possibilitar a viagem da gente, o Sagrado Podcast, para São Paulo. E quiçá vamos para Minas, quiçá vamos para Bahia. Vamos expandir isso daí, falar coisas boas da religião. Eu acho que é o momento, é o que há, né? Hoje, inclusive, eu estava vendo passando pelo TikTok, uma discussão ferrenha, rapaz, com relação a questões de justiça, de acusações entre pessoas que são tiktokers. Depois a gente vai... Vamos marcar um podcast para a gente abordar esse assunto que fala mais dessa coisa de justiça e responsabilidade ao falar coisas na internet. O negócio ficou feio, né, Nandinho? A gente estava vendo hoje, caramba, eu fiquei até meio assustado, porque as pessoas estão sendo responsabilizadas. Falaram até da lei da Carolina Dickmann, não é? Dilações e falsas acusações. Bom, o bicho tá pegando, tá? Queria agradecer a vocês por isso, por essa colaboração. O Flávio também tá muito feliz. Exu Baraquidi tá muito satisfeito. Exu Baraquidi tá muito satisfeito porque o Flávio teve que vir na mala do carro. 6 horas de viagem sendo transportado como presunto na mala do carro. Bom, queria deixar um grande abraço aí pro meu tio, Márcio Gualberto e Fairaú, nosso erudito de Fá. Certamente o senhor está fazendo muita falta no Sagrado Podcast, mas a gente sabe que essa locomoção ela não é muito fácil, não foi fácil pra gente. O Flávio tá com muita dor de vir na mala do carro, tá? Foi terrível a viagem. Enfim, e a gente vai dando seguimento da forma que tem que ser, passando aí então para as previsões de Fá para Rio de Janeiro, São Paulo e Brasil. Dali com Flavinho. Previsões de Fá para a semana. E o Odu das previsões de Fá para a semana é o grande sagrado Odu Abá Iori Meji. Dale. Vamos que vamos.
Vamos lá. Iori Meiji. Iori Meiji é um mundo muito complicado, complexo. E para a gente trazer para a semana, para você que tá com a gente sempre, toda semana, nós temos, né, algumas de pessoas que são já adeptos a vir e saber qual o da semana até para um Tem muita conselho. gente acompanhando os conselhos da semana do Sagrado Podcast. E Tem batido legal. Sempre, né? E é bem legal. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Iori Meiji fala que muitas das vezes você não vai ser bem visto pelo seu patrão, pela sua família. Porque a Iori Meiji tem um caminho muito interessante em Iori Meiji, que ele fala o seguinte: Iori Meiji, ele chegou a um ponto, quando ele chegou aqui na Terra, que ele não tinha onde ficar, não tinha onde morar, e ele trabalhava num local e ele morava naquele beco ali, naquele vãozinho ali atrás do trabalho dele, morava ao lado do lixo. Até que um dia ele chegou e falou assim, ele falou assim: patrão, vá para sua casa agora que sua filha vai morrer. Se você não chegar agora, ela pode morrer. Ele: mas como assim? Não sei, é assim. E ele foi, mandou um súdito ir lá e um outro funcionário ir lá, e chegou lá, a menina estava passando por uma situação muito difícil, quase morte, conseguiram salvar a menina. E por causa disso ele recebeu muitas bendições. Fala que nessa semana, preste muita atenção no seu espiritual, porque o seu espiritual pode te salvar com alguma intuição. Então, preste atenção nas intuições. Porém, cuidado com quem você também cuida e quem você abre a sua mão e ajuda. Porque Iori Meiji está falando que você pode ajudar, como tem o caminho do funcionário. Ô, Léo, o cara chegou e falou assim: patrão, eu trabalho por ele. Deixa você pagar 3, 4 salários, paga só um para mim que eu faço tudo. Aí quer dizer, um canalha. Aí ele foi lá e tomou tudo. Só que quando ele tomou, ele não fez mais nada. Aí o cara: vou te demitir, vou te mandar embora, sabe por que você não tá fazendo nada? Aí ele: não, pô, que isso? Se você me mandar embora, eu vou dizer que tu roubou o cavalo lá da fazenda do vizinho, eu vou falar que você tá pegando a mulher do vizinho. E aí inventou várias calúnias e ele acabou se aprisionando aquele funcionário. Então fala, cuidado para você não se aprisionar por pessoas que você falou da sua vida, pessoas que você trouxe para dentro da sua casa, dentro do seu caminho. Então, a previsão de Ifá dessa semana é: cuidado, não se abra demais, porque quando você é escravo, você se torna escravo das pessoas que você abre os seus segredos. Burubó Buxixê. Bom, é isso aí, gente. O Duabá, sempre para a gente poder estar externando coisas com relação aos Odus Abás, principalmente numa profecia, para um país inteiro, aumenta o grau de complexidade da previsão da profecia, né, Flávio? Porque os Odus Abás, ele tem uma extensão que é terrível, são enormes. Então, para você tocar diretamente no ponto do que pode vir a ocorrer, sem uma profecia toda feita por completa, no nosso caso do Sagrado, nós tiramos apenas uma letra, é um pouco mais complexo, mas aí destrinchando, quiçá, através de patamares, falando política, ciência, religião, saúde, essas coisas todas, pode ser que a profecia seja relativamente um pouco mais assertiva. Bom, o Odifá Iori Meiji é um Odifá onde há de se ter um cuidado enorme com a saúde psicológica e mental. Gente, o Odifá que ele rege a cabeça de forma geral e rege também uma coisa chamada saúde mental. Ele fala de esquizofrenia, é um Odifá que fala de transtorno do sono, é um Odifá que fala de severos e grandíssimos golpes, onde a pessoa pode vir sofrer, mas muito por conta de soberba, de se achar num lugar intocável, num patamar intocável. Bom, para dentro das famílias, é necessário que as pessoas procurem ser extremamente organizadas e entendam. Não se coloquem jamais, aí para pais, mães, filhos, tá? Num lugar de uma situação de um patamar ao qual vocês possam procrastinar com qualquer espécie de projeto. Iori Meiji, ainda no céu, ele tinha a primazia de ser o Odu mais antigo, segundo a lenda contada no seu corpo literário. E por se achar extremamente importante, assim que começou a odisseia da colonização
nosso planeta, do planeta Terra, para descer, ele, por se achar importante demais e achar que fazia coisas que eram muito mais relevantes que os outros reis, os outros abais, preferiu ficar no céu, ao lado de Elófin, dando conta de seus afazeres ao invés de cabeçar essa grande trajetória. Por conseguinte, Baba, Ejob, Meiji e Babaueco Meiji desceram e começaram aqui a edificar o seu império e o seu reino. Quando Baba e Ori Meiji se atinou em descer e labutar nessa grande odisseia, nessa grande conquista, que na verdade vem a ser a colonização, a formatação do nosso planeta, ele chegou aqui um pouco mais atrasado. E ao chegar no planeta Terra, e ele, como era um Odoabai e um Odo-rei, ele sempre foi uma pessoa que foi cortês, que tratou seus subordinados, seus amigos, seus pares, seus iguais, da melhor forma possível, achou que ia encontrar o mesmo clima de amistosidade que existia no céu, e não foi assim. Quando ele se deparou com Baba e Ejob Meiji, ele acenou com seu Erukir. Como os reis se cumprimentavam, e Baba e Ejob Meiji falou assim, chegou aqui agora, rapaz, bate cabeça pra mim. Que isso, Baba Ejob? Lá em cima no céu nós éramos iguais, éramos amigos, isso e aquilo, eu era teu superior, te tratava bem. Como tu vai mandar bater cabeça pra você? Mas aqui eu cheguei primeiro, quem manda sou eu. Bate cabeça. Eu não vou bater, então de dia tu não vai andar, Ori Meiji. E Ori Meiji, revoltado, ele não ia se submeter diante de Baba e Ejob, ainda porque ele tinha sido superior. Não bateu cabeça e começou a andar de noite. E aí de noite ele encontrou a caravana de Babaueco Meiji. Babaueco Meiji foi saudado por Ori Meiji com Erukir, o mesmo sinal que os reis faziam entre si. E Babaueco Meiji falou assim, ei, chegou aqui agora, rapazinho, bate cabeça para mim. Baba e Ori Meiji, o revoltado, cara, lá em cima eu tratava tanto você quanto Baba e Ejob bem, agora vocês estão se prevalecendo em ter chegado primeiro aqui. Se você não bater cabeça, você não vai andar mais de noite. E, obviamente, Ori Meiji, com seu orgulho, não quis bater cabeça e se restringiu a andar no momento do pôr do sol e no momento do nascer do sol, aquele momento de penumbra, na aurora e no entardecer do dia, tá? Isso está querendo dizer para a gente, todos nós de forma geral, que nem sempre nos devemos colocar no pedestal ou em patamares que sejam inalcançáveis. Existem aquelas pessoas, por exemplo, gente, que gozam de um status em uma empresa, por exemplo, é gerente, e aí perde o emprego, ou tem uma proposta de emprego que vai ganhar mais, e essa pessoa ela procrastina em ir porque ela se acha extremamente importante, e quando ela decide ir para um novo emprego, um concurso público, quer que seja, acaba ficando para trás. E Ori Meiji, um Odifá, que diz que se a pessoa não tiver atenção, ao invés de ela chegar nos patamares, se tornar cabeça, chefe da religião, chefe do setor, chefe de qualquer que seja a atribuição que lhe competia, acaba ficando em segundo e muitas vezes acaba ficando em terceiro. E Ori Meiji perde o seu lugar de direito, está falando em seu Odifá. Isso pode ser também através de problemas mentais. A esquizofrenia faz com que a pessoa se sinta superior aos demais. Por exemplo, uma pessoa pode estar formada, está desempregada, não tem o que comer. Essa pessoa ela tem que pegar, ela tem que trabalhar do que aparecer. Verdade. Isso se torna um período transitório. E por muitas vezes a pessoa, vamos supor, entra num chão de fábrica de uma empresa, mas tem qualificações profissionais, ganha a confiança daquela empresa, essa pessoa, a tendência pela escolaridade que ela tem, pela formação técnica que ela tem, é ter uma ascensão profissional. E Ori Meiji está falando que valorizar demais a si próprio pode fazer com que as oportunidades sejam dadas a outras pessoas. De outra forma, de toda forma, Baba e Ori Meiji também está falando a respeito das pessoas que só negam as informações da espiritualidade, ou o conselho de um abá, ou o conselho de um superior hierárquico mais velho de forma geral. Bom, a escuridão, a lua e o sol, falando do caminho do céu, que são caminhos que eu adoro, eu gosto muito de caminho do céu, tinham que fazer ebó para que fossem respeitadas aqui no nosso planeta, no planeta Terra, para a humanidade sim, de forma geral. Eles três se consultaram com Orumilá, e Orumilá passou 3 ebós específicos para cada um, com galinhas pretas, galinhas brancas e coisas do gênero. O único que submeteu a fazer ebó foi o Lorum, foi o Sol. E fez ebó lá, enfim,
com vassoura, com o que tinha que fazer, com as galinhas que tinha que fazer, e conseguiu ser respeitado. Tanto que vocês podem observar que o ser humano ele não consegue contemplar o sol diretamente, porque tem queimadura nos olhos e coisas do gênero. A lua e a escuridão, por soberba, não fizeram ebó. A lua ainda se deu um pouco bem que ela tinha feito um ebó anterior, que era para poder reger o amor das pessoas. E hoje, quando as pessoas observam a lua, os casais de namorados se beijam, a lua ela atrai as águas, já traz coisa boa, nascimento, coisas do gênero, mas não é tão respeitada quanto o sol. A lua ela pode ser contemplada diretamente, por mais que ela reflita aí a luz do sol. E a escuridão não serve para nada mais além de anoitecer, de adormecer as pessoas e colocar medo. Não tem nenhuma outra atribuição que seja mais importante do que isso. Predadores caçar, oferece perigo, risco noturno, mas ela não é respeitada, por exemplo, como o sol. Está falando em Orimeji, que é o Odu onde Iemanjá vem à Terra, é um Odu onde as pessoas fazem descaso de espiritualidade, que é necessário que se observe nosso comportamento mediante e diante os avisos da espiritualidade. Não fazer ebó ou fazer ebó incompleto, fazer as coisas pela metade, colocam a gente numa situação de risco, numa situação de perda. Todos os caminhos de Fá, Orumilá e todos os Odus fala que deixar Exu de boca aberta esperando para comer algo terrível. E é bem legal que você está falando que Yorimei, ele fala que as pessoas são cismadas, né? Se perdem por cismar. E aí o Orumilá também deixou 16 e 15 para ser adorado. Por que o Orumilá deixou 16 e 15 para ser adorado em Yorimei, Flávio? Desrespeito. Yorimei é um Ifá de desrespeito, meu amigo, com a religião. Verdade. Aqui tá falando que tem que respeitar o que a Pombagira, o que o Exu fala, o que o Preto Velho fala, o que o Orixá fala, o que o Oráculo de Velho de Lobo tá falando. O que o jogo da carta prescreveu não importa. A espiritualidade, tomada de uma forma geral, ela tem que ser encarada com um pouco mais de seriedade. É um Odifá onde se há relativo descaso. E o Orimeji é um Odifá também, Flavinho, que fala de cortar a cabeça fora. Tá? É isso aí. Um Odifá onde temos que ter atenção. Gente... É o Ifá do Aristóteles. Então fala que tem que ser inteligente. Onde a pessoa tem que ser inteligente, tem que ser filosófica, mas tem que tomar cuidado com a saúde, tem que tomar cuidado com a saúde das crianças. Gente, a gente está vivendo uma pequena endemia de doença respiratória que não está sendo falada, não está sendo considerada. E mais uma vez vem um Odifá que fala da fragilidade das crianças no Brasil. Quem tem seus filhos tem que tomar conta, porque é um Odifá que prescreve morte de crianças, viu? Não é uma coisa muito fácil, não. Tem que ter uma atenção redobrada com relação à saúde. Pode falar. Você falou uma coisa bem interessante. Eu tenho tido tem aparecido lá no eBay, você agora falando, e baseado no Odu, me veio uma coisa bem interessante. Essas doenças que estão vindo, que não estão falando, estão atacando principalmente pessoas que passaram por cirurgia bariátrica. Por quê? Porque as pessoas que passam por cirurgia bariátrica, tecnicamente, para o resto da vida, ela tem que fazer reposição de vitaminas. Sim, porque a alimentação se reduz muito. Isso, verdade. Então, muita gente que tem bariátrica está sofrendo esse ano muito. Isso aí é misticismo. Paga para ver, né? Aí é só pagar para ver. Pois é, você achar que é misticismo vai dar problema, Flávio. Claro, vai dar problema. E o Orimeji, ele é um Odu que ele é extenso, é grande, de toda forma tá falando do culto que tem que ser muito bem feito, da atenção que as pessoas têm que ter à espiritualidade, tá falando de questões de saúde, cuidado com pancadas na cabeça. As pessoas que tomam medicação controlada, por favor, que façam, continuem, que não abram mão sem o receituário médico ou trocar qualquer espécie que seja de medicação. A pessoa que tem pressão arterial elevada tem que se ter o cuidado triplicado, redobrado, quadruplicado, para que não tenha intervenções cirúrgicas na própria cabeça, para não tenha intercorrências, por exemplo, como um acidente vascular transitório ou definitivo. E o Orimeji está mandando vocês terem um cuidado absoluto com a saúde. É uma semana que me preocupa um pouquinho, tá? Não traz de bom auspício de Orimeji para falar para um país diretamente, não, tá? Com relação a questões
de política, Flávio, mais uma vez tem se repetindo aí, através dos conselhos de IFA, que as pessoas estão querendo se lançar agora à política, estão querendo, de certa forma, ter atitudes libertas das algemas da velha política. Contudo, vão se empregar a uma coisa chamada amadorismo. Vai ter muita gente se arrebentando. Tá? A gente está falando, desde o começo das letras, com relação à questão política, a gente está chegando muito próximo às eleições municipais agora, Flavinho, de uma dança das cadeiras que podem vir a ocorrer. Ali o Ramagem, no Rio de Janeiro, não sei se tu ficou sabendo agora que ele é candidato à Prefeitura do Rio. E aí foi pego um negócio de escândalo, a Polícia Federal tá no encalço dele, do Bolsonaro e tudo mais, com umas conversas terceirizadas. Mas essas questões de política é muito interessante. É uma roda gigante. Quem não caiu da roda gigante rodando rápido é o que vai ficar no final. E pode ocorrer disso aí, de ser inclusive preterido a outra pessoa concorrer pela direita. Sim. No Rio de Janeiro. Tá? Que aí fala de pessoas que pedem... de pré-candidatura é muito vago. Pois é, como já está imiscuído em uma espécie de escândalo, em um escândalo sério que vai ter condução à cadeia e tudo mais, e prefeito não tem imunidade, porque não faz parte do parlamento, o prefeito ele pode ser preso a qualquer momento, eles podem alterar essa espécie dessa candidatura, como em outros locais também, tá? Isso aí. Tá falando de pessoas que não escutam conselhos. E aí tu falou muito bem, cuidado com quem tu coloca na sua convivência. O que acontece? Bolsonaro colocou o cara na convivência dele e me parece que ele fez uma gravação que deixou salva na nuvem de uma conversa que era feita no fio do bigode de um assunto particular que a Polícia Federal meteu a mão no telefone e achou o quê? A conversa lá que não tinha sido autorizada, era algo para ser secreto, e cai justamente no que você falou. Acontece de você colocar alguém que possa eventualmente distrair e fazer com você uma chantagem. Sim, verdade. Acredito eu, Flavinho. Sim. Até que se ele continuar como candidato, talvez seja por saber um pouco demais e não poder ser descartado agora, viu? Mas o mundo hoje, principalmente no ramo da política, é muito ligado às chantagens, né? São negócios, negociatas. São, enfim. Vamos ver o que o bicho vai dar. Bom, Maurício está chegando, por isso talvez já. A gente está até estendendo um pouco mais a fala, para dar tempo do nosso convidado chegar. Maurício, graças ao Lofelo do Mari, além de sacerdote, tem o seu trabalho dele no mundo profano. Sim. E a gente vai partir para o próximo quadro. Só quero agradecer ao novo inscrito, né, o novo assinante, o Hulk Coelho. Obrigado aí por ser mais um assinante que está ajudando aí o Sagrado Podcast nesse crescimento Odara aí. Abraço, Hulk. Bom, e você também pode se inscrever, ser membro do canal e ajudar a gente a evoluir. Estamos em São Paulo, uai. Estamos em São Paulo. E eu tô cheio de frio. Tava passando uma camisa de manga, mas não funcionou, gente. Gente, eu tô barbudo. A camisa de manga não funcionou. Gente, eu só não fiz a barba porque tá frio. E aí eu falei, não, deixa o pelinho aqui esquentar meu rosto. Ficar com um bundinha de neném vai dar certo, não. Bom, filosofia em gotas. Vamos lá. Quadro Filosofia em Gotas. É isso aí, gente. Vamos de filosofia em gotas e assim devem ser. O nosso quadro de autoajuda baseado nos nossos refrões de Fausto Millar, contextualizado em cima do que saiu para a semana também. Antes disso, eu quero saber com vocês se ficou direitinho. Você quer ter, eu ganhei aqui do Olu, Félix Iori Bossar, veio diretamente de Cuba. Como não é brasileiro, a gente tenta dar um jeitinho de adaptar para funcionar. Ficou legal, Flávio? Acho que tá, né? Não tem jeito, né? Vai fazer o quê? Que isso, feio já é feio sempre, né? Faz isso não, cara. Leandro falou que eu tava igual o Capitão Nascimento depois da gripe, pô. Aí cara. Capitão Nascimento depois da gripe, né? Porra, né? Vai fazer o quê? Não tem jeito. A filosofia em gota de hoje, senhores. Vamos lá, ó. No caminho onde sempre há fome, a hiena sempre terá o que comer. Fala no país, né? Mas eu coloquei no caminho porque a gente pode substituir, porque, enfim, no local, no caminho, no país, onde sempre há fome, a hiena sempre terá o que comer. Vai, Flavinho. Não, vai tu hoje. Então, vamos lá, gente. Eu acho que o meu orelho tá meio cansado hoje. Vamos lá. A gente pegou uma viagem, uma estrada longa, enfim. Chegamos aqui e estamos organizando as coisas. Esse Odifá fala
mesmo nos locais onde reside qualquer espécie que seja de adversidade, falta de trabalho, desemprego, mesmo nos locais onde ocorram calamidades, por exemplo, como a gente viu acontecer no Rio Grande do Sul, entre outras coisas mais, sempre haverá aquele que consiga se beneficiar. Bom, é necessário para que grandes momentos, sejam eles momentos de cataclismo, ou sejam eles momentos ao qual existe uma espécie de crise ou coisa do gênero, tenham pessoas que estejam atentas e preparadas para aproveitar as oportunidades. Diz a história, Flavinho, que todas aquelas pessoas que, no momento de crise mundial, quando o mundo estava quebrado, enfrentando uma grande recessão, investiram em ações, em coisas corretas, empresas corretas que tinham uma oportunidade exponencial de ter uma ascensão, essas pessoas enriqueceram. Ou seja, os momentos... Muito obrigado, dona Paloma Eleitemamã. Os momentos críticos, os momentos de crise, fazem com que haja a ascensão de pessoas que estejam qualificadas e estão no lugar certo e na hora certa. Da mesma forma funciona para a hiena como funciona para o abutre. Por mais que as pessoas morram de fome, porque esse refrão já fala de um período de dificuldade que a gente pode se enfrentar, como saiu o mês, tá? A comida vai estar mais cara, tá falando o DeFi mês. A cesta básica ela tende a aumentar, os alimentos tendem a encarecer, o combustível tende a aumentar. Está falando que aquelas pessoas que têm a qualificação e estão antenadas para o momento, seja para uma taxa de juros que vai aumentar e vai fazer uma espécie de aplicação financeira, seja para uma pessoa que está qualificada, por exemplo, na área da saúde para combater a endemia, doença, qualquer espécie de coisa, ou aquela pessoa que vai trabalhar em um nicho de oferta de serviços de forma geral, que não se tenha no local, e o concurso do lugar que está passando por dificuldade vai oferecer, essas pessoas tendem a crescer. Está falando esse Odifá que os momentos de crise beneficiam alguns. Os momentos nem sempre são de perdas. Não é 100% de perda, está falando em Faiori mesmo. E aí a hiena, ela, na maioria das vezes, ela não é um animal que caça. A hiena ela até consegue caçar sim, mas geralmente ela toma carniça, ou ela pega carniça. E é um animal tão poderoso que consegue enfrentar grandes predadores como leões, expulsar alguns leões para poder se locupletar aí do animal que foi abatido e tudo mais. Esse Odifá está falando que aqueles que tenham relativas qualificações fiquem na espreita, porque será um momento de oportunidades. Então aquelas pessoas que estão com o canudo guardado, aquelas pessoas que não estão conseguindo emprego, como falou o Arimês, não se supervalorizem, pegue qualquer brecha que aconteça, que ocorra, vai estar batendo emprego que talvez você tenha uma qualificação superior, aproveite a oportunidade, porque existem coisas num pós, num depois para acontecer. Tá? Abram os olhos, porque a hiena sempre vai ter que comer, por mais que morra todo mundo de fome. Para ela, a comida na mesa, no prato, não vai faltar. Vai falar. Baba Maurício está chegando. Estou indo lá no portão receber ele. Tá chegando para ele. É bom que ele já participa também do tema, né? Uhum. E é bem legal que esse tema, eu acho que ele vai falar mais que nós. Vamos lá, gente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. No Fala e Fá, a nossa filosofia em gotas diz: no caminho onde sempre há fome, a hiena sempre terá o que comer. O Gundadil falou, é bem legal o nosso podcast, porque a gente tem visões diferentes que chegam no mesmo denominador comum, e isso é legal. Antes de eu falar sobre isso, eu queria falar flamenguista de terno, tá? Você fez uma pergunta, a gente vai responder já. Deixa eu só terminar a filosofia em gotas, a gente responde ele, tá bom, Gundadil? Vamos lá. Tá falando que se você for inteligente, você vai fazer acontecer. Tem acontecido muitas coisas interessantes nesse ano. Ah, babá, eu não tô com problema, não tô conseguindo emprego, não sei o que, babá. Tá, você quer ser o que da vida? Eu quero ser ator da Record, da Globo, do Quinto dos Infernos. Beleza, você estuda teatro?
Não. Você tem que aprender a lidar com as adversidades da vida. Às vezes chegam pessoas, principalmente no Nordeste, que a gente sabe que o Nordeste existem cidades pequenas que realmente não tem como ter opção de emprego. E a pessoa, mas quero uma macumba para fazer isso. Meu filho, você mora onde? Moro na cidade tal. Você faz o quê? Eu trabalho com isso. A cidade ela é bem próxima da outra. Por que você não procura na outra cidade? Porque eu não quero. Mas tem opção desse tipo de emprego na tua cidade? Não. Então por que você não se especializou em algo que dê emprego dentro da sua cidade? Mas é porque eu quero ser isso. Então se você quer ser isso, Gundadil, você tem que buscar... Calma. Eu quero ser rico. Se você quer... Vamos supor, se você mora numa cidade... É bem interessante isso. Se você mora numa cidade onde tem muita empresa de automóvel, de fabricação de automóvel, você vai estudar o quê? Obviamente, você teria que se interessar pelo que tem de vaga, que lhe oferece proporcionalmente. Claro, porque você vai estudar ou mecânica, ou você vai estudar, né, tornearia, ou você vai estudar alguma coisa que caiba dentro. Então, o que acontece? Quando fala que a hiena sempre há de comer, a hiena ela se adapta em qualquer local. Ela sabe se preparar, ela monta o covil dela e quando elas saem para caça, elas se alimentam daquilo que elas sabem buscar dentro de cada ambiente. Então, faça uma análise antes de você querer ser algo, se aquilo. Porque se você quer ser um astronauta, você tem que estudar para ser um astronauta, correr muito atrás e ter muito quem indica. E outra, tem que ter todas os diplomas daquilo que aquela empresa que vai levar você lá para a Lua, para o céu, para a estrela, lá para... Você tem que ter tudo. Então, é assim que a gente tem que fazer. Você está entendendo? Não adianta você quer ser ator, mas não estudou teatro. Você quer ser médico, mas nunca fez medicina. Não tem a qualificação necessária. Não tem. Nem está no lugar certo, nem na hora certa. Uruboy, bochiche. Essa é a questão. Vamos lá. O Gundadil, cadê ele? O flamenguista de terno, com todo respeito, flamenguista de terno, a barreira vai virar baile. Mas vamos que vamos. Tinha que jogar essa. Vamos lá. Ele falou assim, com tantas coisas acontecendo no planeta para pior, IFA pode ajudar uma pessoa a seguir um caminho mais tranquilo? Essa é a pergunta do flamenguista de terno. E com certeza pode sim. Gente, olha só. Tem muita gente que faz proselitismo religioso, não é o caso do Sagrado Podcast. Vocês podem observar que nem o Márcio, que é nosso maior, nem o Flávio, nem eu, a gente tem uma pegada de falar que só o Ifá tá bom, que só o Ifá tá certo, só o Lucumi tá certo, só aí sim o Milhorixá tá certo, só o Cubano tá certo, só... Pelo contrário, a gente fala da diversidade, de um modo, de aspecto geral, mostrando que tudo existe e tem de bom. Porque Ifá é isso. Ifá é retirar, flamenguista de terno, a cortina da frente dos nossos olhos. É pingar o colírio para aquela pessoa que está com dificuldade de enxergar. Não obstante, se você observar todos os caminhos que nós temos diante da cultura de Ifá, Orumilá, contados pelo Candomblé, tá? Você vai ver que Orumilá, ele sempre foi um conselheiro. E os próprios orixás, seja muito bem-vindo, Babá Maurício, fique à vontade. Uruboia. Vocês vão ver que os próprios orixás, de uma forma, num aspecto, em geral, eles se consultavam com o Ifá Orumilá. Isso é algo comum, é recorrente. E Orumilá, em momento algum, fez com que esses orixás tivessem o olho só orientado para dentro do que ele falava. Orumilá sempre foi um grande conselheiro, sempre foi um grande abá. Por quê? Ifá representa aí, flamenguista de terno, a palavra de Olodumare, de Deus, fragmentada em contos e versos, obviamente. A palavra de Deus. O que Deus quer para a sua vida? O que Deus quer para o mundo? Assim em Ifá Orumilá, nós temos um fenômeno que ocorre todo meio do ano, pela tradição do Ifá tradicional nigeriano, bem como temos esse mesmo fenômeno que ocorre no começo do ano, na nossa perspectiva de Ifá afro-cubano, que são as letras do ano, que são profecias feitas
para o mundo de forma geral, que começou desde Cuba, como tem na própria Nigéria, junto à época da colheita, e se disseminou para outros países, como os Estados Unidos, Brasil, Venezuela, Colômbia, onde Ifá está presente. Está até para a Finlândia, tem Ifá no Japão, tem Babalaú no Japão. Verdade. Babalaú, ator americano, tá? É do nosso Ifá, mas se fosse de outro Ifá também não importa. Tem alguns cantores que são Babalaú. Ifá vem se disseminando por quê? Porque Ifá é justamente quem aconselha, quem dá o conselho. Aí o pai Maurício chegou aqui agora e o pai Maurício é de Oxóssi. Tem um caminho, por exemplo, contado em Itandô Candomblé, não somente de Ifá, muito mais da nossa perspectiva afro-cubana, que diz que tinha um pássaro das grandes senhoras noturnas que pousaram sobre o castelo de Leifé. E esse pássaro ele estava para tomar conta, dominar Leifé e destruir todo aquele povo. E Oni de Ifé, no caso Odudua, se eu não me engano, mandou que chamasse diversos e diversos caçadores para poder abater aquela ave, aquele pássaro que trazia mau argulhos, que trazia maldições, que trazia destruição. E chegou primeiro um caçador de 40 flechas, caçador de 20 flechas, caçador de não sei quantas flechas, e o pássaro, por estar protegido pelos encantos e feitiços das grandes senhoras noturnas, não tinha como ser atingido. E aí, onde entra a característica de Ifá fazendo bem para a vida da pessoa, no Aminguija de Terno? A mãe do Oxótocanxanxô, a mãe do Oxóssi, tá? Ela procurou Orumilá para fazer uma consulta. E ao fazer a consulta, Orumilá falou assim: olha, teu filho está correndo perigo de vida, risco de vida, ele pode ser morto. E ele tem só uma flecha. Você tem que oferecer um frango, cortar o peito, coloca para essas senhoras, para que na hora que elas recebam a oferenda, o pássaro lá em cima do castelo de Fé levante sua asa, exponha o peito, vai ser aonde seu filho vai conseguir atirar a flecha. E dessa forma ela fez, sacrificou o frango, ofereceu aquele frango com o peito cortado para essas grandes senhoras, ato utilizado até hoje em muitas casas da tradição iorubá, tá? Quando se mata para Oxóssi. E ao oferecer, elas aceitaram, o pássaro para aceitar levantou as. Quando levantou as, Oxótocanxanxô, o caçador de uma só flecha, atingiu o peito, conseguiu matar o pássaro que estava dominando em Fé, e ali ele foi ovacionado. Oxóssi, Oxóssi, Oxóssi foi ovacionado, pegaram, cantaram, recebeu posto, riquezas de Oni de Fé e salvou todo mundo. Através do conselho de Ifá, se salvou a humanidade, porque Ifé é o berço da humanidade no planeta, segundo as mitologias e escrituras do nosso Ifá. É o berço da humanidade. Então, como Ifá a salvou através de Orumilá e através do ebó que foi feito pela mãe de Oxóssi, o mundo, Ifá pode salvar o mundo muitas outras vezes mais. Se você acompanhar as próprias letras do ano que tem no Brasil, você vai ver que tudo que é descrito e prescrito pelas duas principais famílias, por exemplo, a família Ifá-Niloro, que faz a letra do ano, Associação de Ifá Afro-Cubana, tá? E a família Rosa Moura Dias, que tem uma letra antiga de quase 30 anos aqui no Brasil, você vê que tudo bate, por mais que os odus sejam diferentes, a profecia possa ter uma ou outra nuance aí que se diferencia uma da outra, você vê que tudo bate. E através dos conselhos dos ebós que são prescritos, né, Flavinho? Flavinho faz os ebós da letra do ano, as pessoas conseguem sim melhorar, viver e progredir. Tá bom? Xé, falou muito. Fala demais. Eu estava aqui o Maurício conseguir respirar e beber uma água, né, Maurício? A gente vai entrar pro tema, mas antes de entrar pro tema, deixa eu explicar aqui ao Babá Maurício que como funciona o tema. A gente mudou o quadro. Antigamente só os babalaús falavam o tema. Mas como o tema é muito ligado ao convidado, a gente vai ter um script de perguntas que a gente vai fazendo as perguntas. Só que a gente vai entrar com um tema e aí tu pode falar superficialmente, até porque para depois a gente não ficar sem perguntas. Bem que essa questão da encantaria, eu acho que vai chover perguntas. E o tema vai ser Encantados, lendas, folclore, religião. Então eu vou colocar abertura. Depois da abertura a gente volta. Antes de colocar a abertura, Flavinho, queria mandar um beijinho pra minha filhinha que tá me assistindo, pra minha netinha Giovana e Juju, beijão. Falou que o pai dela tá bonitão, então tem que mandar um beijo. Olha só. Então vamos lá pra abertura novamente. Solta a abertura, tem que fazer os comerciais, né, Flavinho? Solta a abertura.
I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. We're not as tough as